paz do Senhor, meus amados irmãos. Supremacia de Cristo é o tema que eu trago para o dia de hoje. Assista até o fim esta ministração e seja tu uma bênção. Não se esqueça, no final desta ministração, coloque lá o seu gosto e inscreva no nosso canal. Para ajudar este canal a crescer e a VEC TV, partilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amado irmão, a paz do Senhor, amada irmã. Meu nome é Aroni Maquaco. Estou aqui mais uma vez para lhe lembrar que a Covid-19 é uma realidade aqui no nosso país e aqui no nosso mundo. Meu amado irmão, previna-se da Covid-19, pois prevenindo-se dela, estará prevenindo a si e a sua família. Não te esqueça que uma das medidas de prevenção é lavar as mãos com água e sabão ou cinza. A outra é use sempre a sua máscara. Ao sair de casa, leve consigo sempre a sua máscara. Evite lugares de aglomerações, evite apertos de mão, evite abraços. E somente assim estaremos nos prevenindo dessa doença que está dizimando vidas. Que Deus possa ser com cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Meu nome é Aroni Maquaco. Eu estou mais uma vez aqui para compartilhar com os amados irmãos a palavra do nosso bom Deus. Esta palavra que é um instrumento de repreensão, esta palavra que é um instrumento de instrução, esta palavra que é um instrumento de edificação às nossas vidas espirituais. Hoje nós vamos aprender de Jesus Cristo, vamos aprender desse bom Deus. Permitam-me, meus amados irmãos, antes de começarmos a ler a palavra do dia de hoje, a endereçar o meu especial cumprimento aos nossos pastores. Estou a falar do pastor presidente da Igreja Evangélica Vasos Escolhidos de Cristo, o pastor Abel Antônio Moiane, bem como a sua família. Estou a falar também do pastor vice-presidente da Igreja Evangélica Vasos Escolhidos de Cristo, o pastor Orlando Marcos Schileng, bem como também a sua família. Meus amados irmãos, hoje nós vamos aprender da palavra do Senhor que encontraremos na epístola do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses, a igreja que localizava-se em Colosso. Vamos abrir juntos a nossa Bíblia em Colossenses capítulo 1, onde vamos ler do versículo 13 ao versículo 19. Repito mais uma vez. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 19. Passo a ler a palavra do Senhor. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habita-se.
Oremos. Bom Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus glorioso e grandioso. Pai amado, em sua presença, viemos assim, ó Rei da Glória, para lhe adorar, lhe glorificar e lhe exaltar, pois o Senhor é Deus, não há outro igual ao Senhor. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. A honra, a glória, o louvor, a adoração e toda a majestade é para si, Senhor Deus. Papai amado, em sua presença, nos prostramos diante de si, Senhor, para pedir, Rei da Glória, a sua capacitação na ministração desta mensagem. Pai amado, queremos falar hoje de uma palavra, Senhor meu Deus, que tem a ver com seu filho. Pai da glória, eu te peço, Senhor meu Deus, permita, o Rei da graça, que o seu Espírito possa nos capacitar na ministração desta mensagem, o Rei da glória. Porque, Senhor meu Deus, se eu falhar, corro o risco, Senhor meu Pai, de não dar a devida glória, a glória que Cristo Jesus merece. Por isso eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus, se comigo, se conosco no dia de hoje, se com todo aquele que escuta, se com todo aquele que nos vê neste momento, Pai da glória. Permita, Senhor meu Deus, com que após esta mensagem, todos aqueles que nos veem, nos escutam, Senhor, possam aprender quem Jesus é, possam aprender quem Jesus na sua realidade é, e possam a partir de hoje, Rei da graça, possam dar a devida glória, pois Ele merece, a Cristo Jesus. A honra, a glória, o louvor, a majestade sejam dadas somente a si, o Rei da glória. Eu oro e agradeço desde já para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, alguém uma vez disse que a Bíblia é o livro sobre Jesus Cristo, é o livro de Jesus Cristo. De certo modo, o que essa pessoa disse é verdade. Por que eu digo isso? Quando nós folheamos o Antigo Testamento, nós vamos perceber que há lá uma preparação para a vinda de Jesus Cristo. Quando nós vemos os evangelhos, nós vemos lá a apresentação do nascimento e do ministério de Cristo Jesus. Quando nós vamos para o livro de Atos, nós encontramos lá a mensagem de Jesus Cristo sendo pregada em todas as províncias. Quando nós vamos para as epístolas, nós encontramos lá a igreja de Cristo. A igreja representada num corpo, onde a cabeça é Cristo Jesus. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, nós encontramos Cristo no trono, o Rei dos Reis, o Cordeiro no trono. Aleluia. Então, de certa forma, em todos os sentidos, a Bíblia é a história de Cristo Jesus. É a Bíblia fala-nos de Jesus Cristo. Aleluia. É na Bíblia onde nós encontramos as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, nós encontramos uma coletânea, estamos a falar de epístolas Efésios, estamos a falar de epístolas Filipenses, estamos a falar da epístola a Filimone, e estamos a falar de epístola aos Colossenses. Estas epístolas são chamadas epístolas da prisão, e são assim chamadas porque foram escritas durante a prisão do apóstolo Paulo lá na Ásia Menor. Quando nós olhamos no livro de Atos, capítulo 28, no versículo 11, a palavra do Senhor nos fala desta prisão. Prisão esta que foi muito produtiva, porque dela saíram 4 epístolas que edificam até hoje o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, dentre essas epístolas da prisão, nós encontramos a epístola aos Colossenses, a qual nós lemos no dia de hoje, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 19. Aleluia. Meu amado irmão, o tema da epístola aos Colossenses é o tema da nossa ministração, a supremacia de Cristo. Hoje nós queremos falar da supremacia de Cristo. Queremos falar do quão Cristo é suficiente. Queremos falar da suficiência. Queremos falar da grandeza de Cristo Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós encontramos aqui na Bíblia, nós encontramos aqui a epístola
aos Colossenses. Muitos se calhar podem perguntar, por que o apóstolo Paulo escreveu esta epístola? Por que ele escreveu a epístola aos Colossenses? Paulo sabia, através de Epéfras, o fundador da igreja de Colosso. Meus amados irmãos, naquela altura havia uma onda de heresias que apregoava que Jesus Cristo não era suficiente para a salvação, que pregoava que Jesus Cristo não é Deus. Esses hereges foram tão longe ao ponto de dizer que Jesus não é Deus. Então, Paulo sabia, através de Epáfras, que havia lá em Colosso essa onda de heresias. Então, a fim de combater essas heresias, o apóstolo Paulo, ele escreve a epístola aos Colossenses. É por isso que nós encontramos, meus amados irmãos, no capítulo 1, nós encontramos, ou melhor, em todo o livro de Colossenses, nós encontramos o apóstolo Paulo exaltando a Cristo, elevando a Cristo, pois ele merece. Esta doutrina, esta heresia foi crescendo nos dias de hoje, é chamada de gnosticismo. Meus amados irmãos, a fim de combater esta heresia, o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele escreve esta carta aos Colossenses. Meus amados irmãos, logo no capítulo 1, após a saudação, após os cumprimentos do apóstolo Paulo, nós encontramos o apóstolo Paulo elevando, declarando que a esperança em Deus é Cristo no homem. A esperança de Deus, a esperança que alguém pode ter de vida eterna é somente em Cristo. É por isso que nós encontramos aqui, logo no versículo 13, ele dizendo que Jesus nos tirou, Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a única esperança de salvação é Cristo Jesus. Automaticamente já estava revogando, estava abafando essa heresia que dizia Jesus não é suficiente para a nossa salvação. Logo no capítulo 2, o apóstolo Paulo traz uma revelação muito tremenda, porque ele diz que é no mistério de Deus Cristo que estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aleluia. No versículo 9 do capítulo 2, o apóstolo Paulo nos diz que habita corporalmente em Cristo Jesus toda a plenitude divina. Então ele mostra que esse Jesus que estavam dizendo que não é Deus, esse Jesus que estavam dizendo que não é suficiente, ele é suficiente, ele é Deus, porque nele habita toda a plenitude divina. Aleluia. No capítulo 3 nós encontramos também lá uma revelação tremenda para todos aqueles que nasceram de novo, para aqueles todos que se chamam pelo nome de Cristo, aqueles que são chamados de cristão. Logo no primeiro versículo do capítulo 3, a Bíblia nos diz: se fostes ressuscitados com Cristo, isto é, se você é de verdade, de fato, um cristão, buscai em primeiro lugar as coisas que vêm do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Aleluia. E no versículo 2 ele nos diz, ele ordena que o irmão defina o seu afeto, o seu amor pelas coisas celestiais e não pelas coisas terrenas, não pelas coisas da terra. Mas por que ele diz isso? Diz isso porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia. Então, toda aquela pessoa que nasceu de novo, toda aquela pessoa que morreu e ressuscitou com Cristo, deve buscar em primeiro lugar as coisas do céu e não as coisas da terra. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo ele nos escreve esta epístola maravilhosa, esta epístola que vem negar, esta epístola que vem combater esta heresia baseada num dualismo filosófico que dizia que a matéria é má e o espírito é bom. Portanto, Deus, sendo espírito, é bom. Nesta conformidade, toda a matéria, toda a criação é matéria, portanto, ela é má. Então, em nenhum momento, Deus
deixaria de ser bom, porque ele é espírito, para se tornar homem, matéria, sendo mal. Então eles negavam que Deus, ele podia tomar uma forma de corpo e assim tornando-se mal. Não podia. Então eles negavam a divindade de Cristo. Eles negavam porque Cristo era um homem. Eles negavam que Cristo é Deus. Aleluia. Então, quando nós olhamos para os versículos 15 a 19, iremos olhar para Jesus Cristo com relação a 5 realidades. 1. Realidade em relação a Deus. 2. Realidade em relação ao universo. 3. Realidade em relação ao mundo invisível. 4. Realidade em relação à igreja. E por fim, a realidade em relação a qualquer outra coisa. Quando nós falamos de realidade em relação a Deus, nós encontramos a palavra do Senhor logo no capítulo 1, logo no versículo 15, desculpem, nos diz o seguinte: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Aqui está uma grande definição de Jesus Cristo em termos de seu relacionamento com Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu quero que os irmãos lembrem que os hereges, o gnosticismo naquela altura, tentavam ensinar que Jesus era simplesmente uma emanação de onda do caráter de Deus. Ele não era Deus, ele era simplesmente um dos espíritos que saíam, que fluíam de Deus. Ele era uma das emanações de Deus. Mas de fato, no versículo 16 a Bíblia nos diz: Jesus criou tudo. Amém. Jesus tudo criou. Aleluia. Aleluia. Então, Jesus para eles era uma boa emanação. Jesus para ele nunca poderia ter um corpo, porque assim sendo, ele tornar-se-ia matéria, o que é ruim. Então, é isso que esta heresia dizia, é isso que ela ensinava. Mas, meus amados irmãos, vamos perceber o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, ao dizer: ele é Jesus, não é? O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Meus amados irmãos, quando nós vemos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 27, a Bíblia nos diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas comparado ao que está sendo dito aqui no versículo 15 de Colossenses capítulo 1, não é a mesma coisa. Não é sobre isso que Paulo está falando, não é sobre esta imagem que Paulo está falando, porque há uma diferença. Jesus é a imagem perfeita e exata, sem falha. A palavra imagem usada aqui em Colossenses no grego remete-nos a uma imagem sem qualquer deturpação, a uma imagem sem qualquer variação. Aleluia. Meus amados irmãos, lá em Gênesis a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele criou o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Mas devemos prestar atenção aqui. Ao criar o homem a sua imagem e semelhança, eu quero crer que Deus estava criando alguém com capacidade de pensar, alguém com capacidade com a capacidade de decidir, a capacidade de sentir. Isto é, era imagem e semelhança de Deus em termos de personalidade, não em termos morais. Porque se fosse em termos morais, Adão teria sido feito santo. Mas vamos lembrar, Adão não foi feito santo. Adão não foi criado santo. Foi por isso que logo no primeiro teste Adão falha. É por isso que logo no primeiro teste Adão falha. Mas nós, quando olhamos para Jesus, vamos ver que desde o nascimento de Jesus até a sua morte, pura santidade. Deus é Jesus. Jesus é Deus. Ele é santo. Aleluia. É diferente do homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus em termos de personalidade. Jesus é imagem e semelhança de Deus em termos de personalidade e em termos morais.
Aleluia. Nós não somos moralmente iguais a Deus. Nós não somos moralmente como Deus. Meus amados irmãos, há uma verdade um pouco escondida aqui, logo no livro de Gênesis, que é muito importante entender para a compreensão da fé cristã. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque Adão estava perto o suficiente para representar a Deus. Porque Adão era eterno, Adão não podia morrer. Mas diz Deus que quando eles fossem a comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, eles viriam a morrer. É por isso, meus amados irmãos, quando toda aquela pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, é restituída nele a vida eterna. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia nos diz: se nós crermos em Deus, se nós crermos em Cristo Jesus, Ele vai nos conceder a vida eterna. Aleluia. Então, Jesus é quem é a imagem e semelhança de Deus. Ele é quem é a imagem e semelhança, moralmente falando, do nosso Deus. Então toda aquela pessoa que aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, é nele restituído essa capacidade de viver eternamente. Quando nós olhamos a Epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo 24, a palavra do Senhor nos diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e em retidão, procedentes da verdade. Aleluia. Ou seja, o homem tem restaurado nele a santidade. Amém? Uma expressa imagem de Deus. Isso é somente para aquelas pessoas que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Meus amados irmãos, há uma coisa que nós não devemos ignorar aqui. Jesus, Ele é, na sua totalidade, Deus. E é isto que o gnosticismo não queria, ou melhor, é o que o gnosticismo negava, a deidade de Jesus. Mas quando nós olhamos em João capítulo 1, logo no versículo 1, a palavra do Senhor nos diz que Jesus é o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus na criação de tudo. No versículo 14, a Bíblia nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do Pai, do unigênito do Pai. Em João capítulo 14, no versículo 9, Jesus diz a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Amém? Então, Jesus, Ele é Deus. Só para acrescentar, em Filipenses capítulo 2, no versículo 6 ao versículo 7, Jesus, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, mesmo subsistindo como em forma de Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Amém? Jesus é Deus. Então, a palavra do Senhor aqui em Colossenses capítulo 15 nos diz: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Meus amados irmãos, é verdade que muitos interpretam mal essa parte, primogênito de toda a criação. Mas é importante que percebamos e saibamos a partir de hoje que quando se fala de primogênito, nem sempre se está falando no sentido de quem nasceu primeiro, de quem foi feito primeiro. Esta palavra é usada muitas vezes na Bíblia para mostrar posição de honra, para mostrar posição de privilégio que alguém recebeu. Deus chamou Israel de primogênito entre os povos. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Meus amados irmãos, é verdade que naquela altura já existiam vários povos, mas Deus colocou Israel numa posição de honra. É por isso que o chama de primogênito dentre os povos. Aleluia. Então nem sempre a palavra primogênito significa aquele que nasceu primeiro. Amém? Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, no versículo 23, a Bíblia nos diz que Deus, Ele nos torna primogênitos, somos primogênitos, somos filhos de Deus
primogênitos, somos os filhos de Deus, são primogênitos, porque Deus nos colocou numa posição de honra. Deus colocou todas aquelas pessoas, segundo João capítulo 1, versículo 12, aqueles que aceitaram a Jesus, são feitos filhos de Deus, não mais são criaturas, mas são feitos filhos de Deus, e assim sendo, são elevados a uma posição de honra. Amém? Então, aqui estava mostrando que Deus, Ele colocou Jesus numa posição de honra. Aleluia. Colocou o seu filho numa posição de honra. Amém. Colocou Jesus numa posição de honra. Aleluia. E Jesus, Ele é herdeiro de toda a criação. Aleluia. Jesus é herdeiro de toda a criação. Sendo Ele colocado numa posição de honra, Ele é herdeiro. Deus torna Jesus herdeiro de toda a criação. Hebreus capítulo 1, versículo 2 testifica isso. O qual nos diz o seguinte. Hebreus capítulo 1, versículo 10 diz: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aleluia. Jesus foi constituído herdeiro de toda a criação. Amém. Então, o diabo, ele procura lutar contra essa verdade. Ele não quer com que as pessoas saibam que Jesus é Deus e Jesus tem o direito de governar este mundo. É por isso, quando nós lemos a palavra do Senhor, 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia lá nos diz que Deus, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não percebam que Jesus Cristo é Deus. Aleluia. Foi cegado esse entendimento para todas aquelas pessoas que não creem. É por isso, meus amados irmãos, em João capítulo 8, no versículo 57 a versículo 59, a palavra do Senhor nos diz: os judeus perguntaram a Jesus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus. Essa palavra é poderosa. Presta atenção, meus amados irmãos. Aí, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. O que Deus disse para Moisés lá no livro de Êxodo. Moisés perguntou: o que eu direi quando me perguntarem quem me mandou? Ele disse: diga que eu sou, mandou-te. Amém. Então Jesus, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Este é um golpe fatal. Aleluia. Para toda aquela pessoa que não acredita que Jesus é Deus, está aqui a prova. Jesus é antes de toda a criação. Aleluia. Então pegaram em pedras e atiraram para ele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. O entendimento dele lhes foi cegado. Meu amado irmão que está me escutando, está me assistindo neste momento, não permita com que o diabo cegue teu entendimento, para que não aceite que Jesus Cristo, Ele é Deus. Amém? Não permita isso. Jesus não é um subdeus. Jesus não é uma emanação de Deus. Jesus é Deus. Aleluia. Então, este é um golpe bem forte para aquela heresia que assolava a igreja de Colosso naquela altura. Quando o apóstolo Paulo diz: o qual é a imagem de Deus invisível. Amém. O primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por Ele, por meio dele e para Ele. Ele é Deus, Ele é o Criador. Amém. Deus exaltou a Jesus para uma posição de honra. Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11, nós vamos ver o seguinte. Leamos juntos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, que em forma de Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e se achando na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba bem, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, tudo aquilo que se encontra, todos que se encontram no céu, ao nome de Jesus devem se prostrar, devem dobrar o seu joelho. Na terra, todo aquele que é um homem, toda pessoa deve dobrar-se diante do nome de Cristo Jesus. E debaixo da terra, todo demônio, toda potestade, todo o reino das trevas deve se dobrar diante do nome de Cristo Jesus. Aleluia. Então, continuando aqui em Colossenses capítulo 1, nós vamos ver agora Jesus em sua relação ao universo. Meus amados irmãos, é importante dizer que Jesus, aqui nos diz no versículo 16, que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Vamos agora ver o universo. É importante percebermos que Jesus é o ponto de equilíbrio do universo. Por que eu digo isso? A imensidão e complexidade do universo é algo espantoso. Posso assim dizer que é humanamente incompreensível. Por que eu digo isso? A estrela mais próxima da Terra encontra-se a 200 bilhões de quilômetros. E dentro do Sol podem caber mais de 1 milhão de terras do tamanho do planeta Terra. Ou mais de 4 milhões de luas. Isso, meu amado irmão, é humanamente incompreensível. Ninguém pode compreender isso. A grandeza do universo. Jesus fez tudo isso. Cristo Jesus fez tudo isso. Todo o universo, meu amado irmão, é sustentado por lei. É sustentado por leis, desculpe. O Sol e a Lua estão na distância exata da Terra. E qualquer alteração dessas distâncias seria o fim da humanidade. A rotação e translação da Terra ocorre à medida exata. E qualquer alteração desse movimento seria o fim da humanidade. A questão que nos surge aqui é: quem mantém esse equilíbrio? Meu amado irmão, há uma infinidade de relações perfeitamente equilibradas, por isso que nós existimos. Jesus é quem mantém o equilíbrio. Quando nós olhamos um pouco para a física, podemos ver Cheston, um médico e físico nuclear, o qual diz que a substância do universo é constituída por átomos. Isto é, cada átomo tem 3 pequenas partículas fundamentais. Estamos a falar dos prótons, dos elétrons e dos nêutrons. Portanto, o núcleo de um átomo é constituído por prótons e elétrons. E nêutrons, desculpem. E à sua volta nós encontramos os elétrons orbitando. Esse médico físico nuclear diz o seguinte: vamos desconsiderar os elétrons para desenvolver um pequeno pensamento e nos concentrar no núcleo de um átomo, que é a combinação de prótons e nêutrons. Percebamos o seguinte: cada próton carrega uma carga positiva de eletricidade e, por sua vez, o nêutron não carrega nenhuma carga de eletricidade. Meus amados irmãos, por os prótons carregarem cargas elétricas, cargas positivas elétricas, era suposto que houvesse uma repulsão no átomo, mas não existe. Por quê? Eles dizem que existe lá uma força desconhecida, que até hoje ainda não sabe que força é essa, que garante o equilíbrio para que nada exploda. Meu amado irmão, se não houvesse esse equilíbrio, uma vez que
a substância do universo é constituída por átomos, o universo explodiria. Mas isso não acontece porque existe uma força. Os cientistas dizem que existe uma força que impede, essa força é desconhecida, que impede com que tudo exploda, que impede com que o átomo exploda. Mas o que eles não sabem é que essa força desconhecida, que eles chamam de força, é Cristo Jesus, que está garantindo o equilíbrio de tudo. Amém? É Cristo Jesus. Aleluia. É Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos mais para frente, nós vamos ver a relação, a realidade em relação a Jesus e o mundo invisível. A palavra do Senhor no versículo 3 nos mostra aqui a criação a existência de dois mundos. O mundo das trevas e o mundo da luz. O mundo invisível e o mundo visível. O mundo visível é esse que todos nós podemos ver, mas existe também o mundo invisível. E nos diz que todas as coisas foram criadas por Ele, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Aleluia. Isso para mostrar que tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Cristo. Jesus participou na criação, porque Ele é Deus. João capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos aqui. João capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ver aqui a participação. Isto é, vamos ver que está aqui. Jesus participou. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, é o que nós conseguimos ver aqui. Quando nos é dito que Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Aleluia. Então, todas as coisas foram feitas por Ele. Ele participou na criação de tudo. Quando nós olhamos um pouco mais adiante, nós vamos ver que vamos ver a relação existente entre Jesus e a igreja. Meus amados irmãos, nós vemos aqui, Ele é, versículo 18, Ele é a cabeça, o corpo da igreja. Nós encontramos a igreja representada num corpo. E o cérebro, a cabeça da igreja é Cristo Jesus. Aleluia. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 12, nos é explicado com profundeza, de uma forma profunda, a questão de Cristo ser a cabeça da igreja. Meus amados irmãos, todo comando parte da cabeça. Se eu levanto a minha mão, é porque primeiro partiu do meu cérebro, partiu da cabeça. Então tudo aquilo que a igreja faz deve partir de Cristo. Toda ação que não parte de Cristo, esta ação destrói o corpo. Aleluia. De nenhuma forma, em nenhum momento, a cabeça ia permitir uma ação que machucaria o próprio corpo. Então, Deus, Cristo, em nenhum momento daria ordem para uma ação que viria a destruir o corpo de Cristo. Isto me leva a pensar que tudo aquilo que vem para destruir a igreja não parte de Deus, não parte de Cristo Jesus. Aleluia. Sendo Cristo o cabeça da igreja, meus amados irmãos, é importante percebermos que nós devemos tudo a Ele, devemos prestar atenção nele. Amém? Então, sendo o corpo, vamos perceber uma coisa, sendo o corpo, a igreja como um corpo, devia haver união, devia haver unidade, mas isso não existe. Então, o corpo está doente, Meu amado irmão, quando nós carregamos uma bacia, imagine só uma mão dizer que eu não quero carregar, vou ficar para trás.
Isso não poderia ser possível, não podemos carregar nada. Mas se conseguimos carregar devido à coordenação que existe entre as duas mãos, e isso tudo parte do cérebro. Então nós devemos nos firmar em Cristo Jesus, porque Ele é quem pode criar uma estabilidade no nosso corpo, Ele pode criar união nele. Então, meu amado irmão que está me assistindo neste momento, procure se firmar em Cristo Jesus. Procure se firmar. Se nós nos firmarmos em Cristo Jesus, vamos perceber que nós vamos ser unidos. Amém? Então, meus amados irmãos, esta palavra que eu trazia no dia de hoje, Cristo, Ele é Deus. Lembre-se que o gnosticismo negava a suficiência de Cristo Jesus, negava que Jesus Ele é suficiente. Mas permita-me dizer que Jesus Ele é suficiente para a nossa salvação. Nós não precisamos de mais nada para a nossa salvação. Atos capítulo 4, no versículo 12, a palavra do Senhor, ela nos diz algo muito importante. Diz o seguinte: entre nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus Ele é suficiente. Jesus Ele é suficiente. Amém? Jesus Ele é suficiente para a sua salvação. Só Jesus pode te salvar. Não há nenhuma outra pessoa que possa te salvar. Amém? Não, encurva neste momento a sua cabeça e vamos orar, agradecendo por esta palavra. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Te agradecemos, Senhor meu Deus, porque o Senhor foi conosco nesta ministração. Pai, eu quero neste momento orar. Pai amado, entregando, Senhor meu Deus, todas aquelas pessoas que foram cegadas, os seus entendimentos, Pai da glória, para que não entendam que Jesus, Ele é Deus, Ele é o Criador de tudo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, permita, Pai da glória, com que haja diferença para a honra e glória do teu santo nome. Com que as pessoas, Senhor meu Deus, que foram cegadas, os seus entendimentos sejam libertas em nome de Jesus. Para a honra e glória do teu santo nome, nós oramos e agradecemos por esta palavra. Senhor, continue cuidando da sua igreja. Permita com que haja união e unidade. Em nome de Jesus. Amém.